E aí, pessoal, quem estuda para concurso sabe bem, dominar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos já deixou de ser um diferencial e se tornou essencial. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em 5 casos super emblemáticos contra o Brasil. E olha, são mais do que sentenças, são verdadeiras aulas sobre a responsabilidade do Estado, que podem com certeza ser o ponto que faltava para aprovação. Vamos nessa. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Pensa só. Quando a justiça dentro do nosso próprio país se cala, seja por demora, por omissão ou até por cumplicidade, para onde as vítimas podem ir? É exatamente nesse vácuo, nessa falta de resposta, que o sistema internacional de proteção entra em cena. Órgãos como a Corte Interamericana surgem como, digamos, a última esperança por justiça. E o que sustenta todo esse sistema é este conceito aqui, a responsabilidade internacional do Estado. A ideia é bem direta, mas é muito poderosa. Um país não pode simplesmente violar direitos humanos e agir como se nada tivesse acontecido. Existe um dever, uma obrigação de reparar os danos causados. Cada um dos casos que a gente vai ver é um exemplo prático de como essa obrigação foi cobrada do Brasil. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 temas que, na verdade, tocam em feridas ainda abertas no Brasil. A gente vai falar da escravidão, que teima em não acabar, da violência policial, que é sistêmica, da luta histórica dos povos indígenas por suas terras, dos fantasmas da ditadura que ainda nos assombram e, por fim, da negligência fatal do Estado. Cada caso, uma lição importantíssima. Vamos ao primeiro? A gente começa com um assunto que, francamente, deveria estar só nos livros de história, mas que a Corte Interamericana encontrou em pleno século XXI no Brasil: a escravidão moderna. Esse é o caso da Fazenda Brasil Verde, lá no Pará. O cenário nessa fazenda era de puro horror. Tenta imaginar, trabalhar de sol a sol, vigiado o tempo todo por homens armados, preso por uma dívida que só aumenta e dormindo em condições subhumanas. A corte olhou para essa situação e foi clara. Isso aqui não é só uma violação trabalhista, é muito mais grave. É apagar a humanidade de uma pessoa, é tirar a dignidade, a identidade, é a anulação completa do indivíduo. E aqui a gente chega num conceito jurídico que é ouro para qualquer prova: o jus cogens. Pensa no jus cogens como as regras de ouro do direito internacional, sabe? São normas tão, mas tão essenciais como a proibição da tortura, do genocídio, da escravidão, que nenhum país, em nenhuma circunstância, pode descumprir. Não tem exceção, não tem mais. É uma obrigação absoluta. Então, qual é o grande legado do caso Brasil Verde? Bom, primeiro, ele inaugurou a jurisprudência da Corte sobre a escravidão moderna. Segundo, e este é o ponto fundamental, ele afirmou que o Estado é sim responsável, mesmo quando a violação acontece numa propriedade privada. E por quê? Porque o dever de proteger é do Estado. Ao não fiscalizar, não prevenir e não punir, o Estado se tornou cúmplice. E para fechar com chave de ouro e garantir que a justiça não tenha prazo de validade, a Corte determinou: esse tipo de crime é imprescritível, não caduca nunca. Olha só, se no caso anterior o Estado foi responsabilizado por sua omissão, no nosso segundo caso a responsabilidade vem de uma ação direta e letal dos seus agentes. A gente vai falar agora de um tema trágico e, infelizmente, muito comum no Brasil: a violência policial. E o caso que ilustra isso é o da favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Esse quadro aqui resume perfeitamente o que a gente pode chamar de anatomia da impunidade. De um lado, a versão oficial, fria, burocrática, auto de resistência. Do outro, a realidade brutal: 26 pessoas mortas, execuções sumárias e violência sexual contra 3 mulheres. Um crime que, aliás, nem sequer foi investigado. E no meio disso tudo, uma investigação conduzida pela própria polícia, que já nasceu fadada ao fracasso e que convenientemente foi arquivada. Um ciclo perfeito de injustiça. A decisão da Corte neste caso foi um verdadeiro divisor de águas. Ela disse com todas as letras: polícia não pode investigar si mesma em casos de mortes violentas. A investigação tem que ser externa e independente, por exemplo, a cargo do Ministério Público, para quebrar o ciclo de corporativismo. E mais, a Corte mandou abolir a própria expressão auto de resistência, que era um verdadeiro carimbo para legitimar execuções. E, um ponto fundamental, exigiu uma perspectiva de gênero na apuração de crimes sexuais, para que a busca por justiça não se torne um novo trauma para as vítimas. Agora a gente sai da violência urbana para mergulhar em outra luta crônica no Brasil: a batalha dos povos originários por aquilo que é a base da sua própria existência. Nosso terceiro caso nos leva à longa e paciente espera do povo indígena Chucuru pelo direito à sua terra ancestral. Dê uma olhada nesta linha do tempo.
Ela é a imagem da injustiça pela demora. O processo de demarcação começou lá em 1989. O direito foi reconhecido logo depois, em 92. Mas aí o tempo foi passando, anos viraram décadas, cheios de entraves burocráticos, de ações na justiça. A decisão final da Corte só veio em 2018, quase 30 anos depois. Para a Corte, uma demora dessas não é um simples atraso processual, é a negação do próprio direito na prática. E o fundamento jurídico para essa decisão é importantíssimo. O artigo 21 da Convenção Americana não protege só a nossa casa, o nosso apartamento. Ele protege a propriedade num sentido bem mais amplo, que inclui a propriedade coletiva. E para os povos indígenas, a terra não é um simples bem material, um ativo econômico. É o espaço sagrado onde a cultura, a espiritualidade e a própria sobrevivência deles se realizam. Negar a terra é negar a existência. A Corte entendeu isso perfeitamente. Agora vamos para um caso que nos obriga a encarar um dos períodos mais sombrios da nossa história. Um caso sobre memória, verdade e justiça contra a impunidade dos crimes da ditadura militar. Estamos falando do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Em 1975, essa foi a versão oficial do regime militar. Uma mentira fria calculada para encobrir um crime de Estado. Mas a verdade, claro, era outra. Vladimir Herzog, um jornalista respeitadíssimo, atendeu a uma intimação para depor no DOI-CODE, em São Paulo. Ele entrou lá vivo, por conta própria, e horas depois, seu corpo foi encontrado sem vida. Ele não se matou. Ele foi torturado e assassinado pelos agentes do Estado. Por décadas, a Lei da Anistia de 1979 funcionou como um muro, uma barreira que impedia a justiça. Mas a Corte Interamericana fez o que o sistema brasileiro não fez. Ela exerceu o que a gente chama de controle de convencionalidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma lei interna, nem mesmo uma lei de anistia, pode estar acima dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou e se comprometeu a cumprir. A Corte basicamente disse: olha, esse muro da impunidade é ilegal e tem que cair. As consequências dessa decisão são gigantescas. Primeiro, a Corte classificou a tortura e o assassinato de Herzog não como um crime comum, mas como um crime contra a humanidade, que fazia parte de um ataque sistemático do Estado contra a população. E crimes dessa natureza têm duas características essenciais. São imprescritíveis, ou seja, o tempo não apaga a culpa, e são inanistiáveis. Nenhuma lei pode perdoá-los. A mensagem é clara. O dever do Estado de investigar e punir esses crimes gravíssimos continua intacto, não importa quanto tempo passe. Bom, até agora a gente viu o Estado ser responsabilizado por omissão, por ação direta e por falhar em garantir direitos. Nosso último caso combina um pouco de tudo isso para mostrar a responsabilidade do Estado quando a sua negligência vira tragédia. Vamos analisar a explosão da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Uma única explosão tirou 60 vidas. Mas quem eram essas pessoas? Os números aqui contam uma história devastadora de desigualdade. A esmagadora maioria das vítimas tinha um perfil muito específico: mulheres e meninas, negras, vivendo em extrema pobreza. Elas não estavam ali por escolha, mas por falta de qualquer outra oportunidade, trabalhando em condições perigosíssimas, sem a menor segurança ou treinamento. E para analisar essa tragédia, a Corte usou um conceito jurídico sofisticado e muito poderoso: discriminação estrutural e interseccional. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a vulnerabilidade daquelas mulheres não vinha de um único fator, mas do cruzamento, da intersecção de vários. Elas eram discriminadas por serem pobres, por serem negras e por serem mulheres. Cada um desses fatores adicionava uma camada de risco, e essa combinação explosiva exigia do Estado uma proteção ainda maior, uma proteção que nunca veio. A conclusão da Corte foi, assim, inevitável. O Estado falhou miseravelmente no seu dever de fiscalizar uma atividade de altíssimo risco, e essa omissão teve um custo humano terrível. O precedente que fica aqui é muito claro. O Estado não pode só se abster de violar direitos. Ele tem a obrigação ativa de proteger a vida das pessoas, principalmente dos grupos mais vulneráveis, mesmo contra perigos criados por empresas privadas. Omissão, nesse caso, é cumplicidade. Depois de passar por esses 5 casos tão diferentes, da fazenda no Pará, a fábrica na Bahia, passando pelo Rio de Janeiro e pelas sombras da ditadura, a gente percebe que eles não são histórias isoladas, né? Eles pintam um retrato complexo do Brasil. Então, que lições gerais a gente pode tirar sobre os desafios dos direitos humanos no nosso país? 4 temas aparecem em todos esses casos. Primeiro, a luta constante contra uma cultura de impunidade, onde investigar e punir ainda parecem ser a exceção e não a regra. Segundo,
A ideia de que o dever de proteger do Estado não se limita aos seus quartéis ou delegacias. Ele vai até as fazendas, as fábricas, as comunidades. Terceiro, uma lição vital. A proteção tem que ser redobrada para os grupos historicamente marginalizados. E, por fim, o recado final. O direito internacional não é opcional. As leis brasileiras precisam se curvar aos tratados de direitos humanos, e não o contrário. E a gente termina com uma provocação. Uma decisão que vem de uma corte internacional pode, de fato, mudar a realidade de um país tão grande e complexo como o Brasil? Talvez não do dia para a noite. Mas essas sentenças são muito mais do que papel. Elas são ferramentas que forçam o Estado a se olhar no espelho. Elas inspiram reformas, dão voz às vítimas e, principalmente, estabelecem um padrão de justiça mais elevado. A verdadeira questão não é se uma sentença pode mudar um país, mas se nós, como sociedade, vamos cobrar para que essas mudanças de fato aconteçam.